Graça e paz, tudo bem com você? Então, estamos dando continuidade ao nosso estudo, o que eu posso aprender com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, né? Os 12. Hoje nós vamos falar sobre João. O que eu posso aprender com o apóstolo João? Então, nós já falamos aqui, né, sobre Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Então, hoje nós vamos falar de João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, né? Ambos pescadores e conhecidos, né? Tanto Tiago quanto João ficaram conhecidos como filho de Boanerges, ou seja, filhos do trovão. Por quê? Mesmo temperamento de Tiago é de João, né? De ser mais esquentadinho, de ser intolerante, né? João ficou conhecido também como João o Evangelista ou o Revelador, por conta de que ele escreveu o livro de Apocalipse. Então nós temos lá em Mateus, capítulo 4, versículo 21, o chamado de João, que nós já lemos aqui, que foi no mesmo período junto com o Tiago e Pedro. Temos ali em Mateus, capítulo 27, versículo 56. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas João estava presente na crucificação. Nós vemos que Pedro, Tiago e João, sempre muito próximos de Jesus, os três eram os que estavam assim mais inseparáveis. Talvez os três, os que mais entenderam e compreenderam o chamado deles, né? A missão de Jesus, né? Então, como eu já relatei aqui, existe aquela musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, que a gente canta com as crianças. Então, porque eles estavam sempre juntos, né? Trabalhavam juntos e o seu chamado como apóstolo foi junto, né? Então estavam muito próximos de Jesus. Nós vemos ali em Atos, capítulo 3, versículo 4, relata da cura daquele homem que estava à porta do templo, né? Então, Pedro chega para ele e fala, olha, que eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Então, isso estava Pedro e João nesta cura, né? Então, o coxo levantou e saiu andando, né? Pela cura que eles realizaram ali. Então, nós vemos o temperamento de João, entusiasmado, né? Ele era muito jovem, estudos revelam que ele tinha ali mais ou menos uns 20 anos quando Jesus o chamou, né? Então, nós vemos que de ser jovem, né? Então, ele traz esse entusiasmo, né? E até essa inconstância, né, de ser explosivo, impulsivo, né? Então nós vemos que ali em Marcos, no capítulo 9, no versículo 38, nós temos um relato de intolerância de João, né? Quando ele chega para Jesus e diz, olha, tem um homem que está expelindo demônios no teu nome, né? E aquilo para ele era algo que não podia acontecer, né? Porque ele não andava com os 12. Então, na cabeça dele, este homem não podia expelir os demônios. Mas Jesus diz para ele, quem não é contra mim, quem não é contra nós, é por nós. Ele está expelindo, né, em meu nome. Então, ele está nos ajudando, né? Então, João ele tinha essa dificuldade de entender que o chamado de Jesus era mais abrangente, né? Eles estavam ali entre os 12, fazia parte desses três mais próximos de Jesus, né? Mas Jesus tinha um chamado para todos, assim como tem para mim e para você, né? Esse chamado de curar, de expelir demônios, esse chamado, né, de estar ali falando sobre o mestre, falando, pregando essas curas, né? Mas que seja em nome de Jesus, não no meu nome, não no teu nome, mas no nome de Jesus. Então nós vemos ali um relato de João ambicioso. Já falamos isso em Tiago, né? Que a mãe de Tiago e João chega para Jesus e pede, mestre, que um filho meu sente à tua direita e o outro à tua esquerda,
né? Ou seja, eu quero um privilégio para os meus filhos. Então isso revela um caráter ambicioso, né? Queria estar entre ali aqueles que pudessem ter algum privilégio, né? Estando próximo ao rei. Mas ele não entendia que o reinado de Jesus é diferente do reinado que eles conheciam ali, né? Então nós vemos ali em Lucas capítulo 9, versículo 54, quando eles chegam, né, que eles queriam pregar ali naquela vila de samaritanos, e os samaritanos não receberam Jesus. Então, tanto Tiago quanto João queria orar para lançar fogo do céu, né? Assim como Elias orou. Então, assim, essa intolerância, né? Não querem receber, vão morrer, né? E assim como eu relatei ali em Tiago, Jesus diz: não, eu não vim para trazer destruição, eu vim para trazer vida, né? Eu não vim para trazer morte. Então nós vemos que esse João, antes do Pentecostes, antes de receber o Espírito Santo, né? Antes dele derramar o coração dele por completo para o mestre, né? Ele tinha esse temperamento. Nós vemos que João estava presente ali na transfiguração, ali no Getsêmani. Isso está ali em Mateus capítulo 17, versículo 1. Né? Nós vemos também que João, ele foi quem preparou a última ceia de Jesus, né? Então todo esse cuidado que ele tinha com o mestre, João foi aquele que encostou, né, a sua cabeça no ombro de Jesus, quando falou sobre que um deles iria trair. Então João encosta a cabeça e fala assim: quem é, mestre, que vai te trair? Né? Ele era, por ser talvez muito jovem, então ele, né, tinha essa proximidade com Jesus, essa entrega, né, esse amor a Jesus. Então ele também foi o primeiro a chegar na tumba vazia. Ali em João capítulo 20, versículo 8, nós vemos que Pedro e João estavam vindo. Pedro estava mais à frente. João, por ser mais jovem, correu à frente de Pedro. Chegou, né, ali na tumba, mas ele ficou parado na porta, ali na entrada. Ele não teve coragem de entrar. E Pedro vem, né, entra e vê que Jesus não estava mais ali. Então, João andou com Jesus mais ou menos uns 3 anos. E esses 3 anos transformaram João de uma forma assim tremenda, né? Nós vemos ali em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, onde fala sobre o amor. João foi quem mais foi transformado por esse amor de Jesus. João foi quem mais teve essa entrega por Jesus, né? Então ali onde ele fala no amor, não se alegra com a injustiça, tudo isso João assimilou no coração dele. Não mais se alegrou com a injustiça, não mais foi intolerante, não mais quis algo só para ele, né? Mas tudo que ele fazia era para a glória de Deus, era para Deus, era para Jesus, né? Para que o nome de Jesus viesse a ser conhecido. Então João foi o patriarca da igreja primitiva, né? Foi entusiasmado pela verdade, ele era o mais correto em suas atitudes, ele escrevia de forma completa, né? E para ele as coisas de Deus eram inquestionáveis, tinha uma seriedade muito grande naquilo que ele fazia. Então ele aprendeu com Jesus, né, a ser humilde, ele aprendeu a amar, né? Então ali em João capítulo 13, versículo 23, João 20, versículo 2 e João 21, versículo 7, ele refere a si mesmo como aquele a quem Jesus amava, né? Ele não fala eu estava, eu João estava, eu João vi, mas aquele a quem Jesus amava, né? Então dando glória a Jesus em todo o tempo, por amar alguém falho como ele, porque ele reconhecia suas falhas, reconhecia, né, os seus defeitos, e Jesus mesmo assim o amava. Então isso quebrantou o coração de João. João foi o único discípulo que presenciou a crucificação. Então nós temos ali em João capítulo 19, versículo 26, que ele estava ali junto com Maria, mãe de Jesus,
na crucificação. Então ele não abandonou Maria, ele não abandonou Jesus nesse momento onde muitos, né, se esconderam com medo. Não, João estava ali junto, firme, junto com Maria. No versículo 27, ainda ali em João capítulo 19, então versículo 26 e 27, nós vemos que quando Jesus fala para João, João, eis aí a tua mãe, e fala para Maria, eis aí o teu filho, né? Então existe uma tradução que fala, né, que depois da crucificação, João levou Maria para casa. Esse ir para casa é mais profundo do que nós podemos imaginar, né? Existe uma tradução que diz que João tomou Maria como própria mãe, e os dois ficaram juntos, né, até o fim da vida deles, tanto ali da vida de Maria quanto da vida de João. Quando João foi exilado na ilha de Patmos, foi quando ele escreveu, né, o livro de Apocalipse, quando ele teve a revelação do Apocalipse. Então Maria estava em Éfeso, né, e João estava exilado nessa ilha. Ficou ali, né, passou por situações muito difíceis, mas ele não desanimou, ele não desistiu do seu ministério, do seu chamado, permaneceu firme, né, o seu chamado, né? Então nós vemos que João, ele prezava pela verdade. Então ele escreve, relata sobre a verdade, fala a importância da verdade, mais ou menos umas 45 vezes nos escritos dele. E ele fala sobre a importância do amor, mais de 80 vezes. Então ele preza pela verdade e ele preza pelo amor. Morreu de velhice, com mais ou menos uns 100 anos de idade. E há relatos que dizem que nos últimos anos, João ali em Éfeso, ele era carregado até o templo, né? Ele não tinha mais forças, mas ele continuava indo e ele continuava ensinando, ele continuava no ministério dele, no chamado dele, não desistindo, não desanimando, né? Estava firme, mesmo no decorrer da idade, mesmo por conta do sofrimento que passou ali na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha para exilados políticos, né? Então era uma prisão, e ele esteve ali por conta de pregar o evangelho, né? Por falar sobre Jesus. Ia de o contrário do que estava acontecendo na época, né? Então, por conta dele falar de Jesus, da misericórdia, do amor, do chamado, ele, né, acabou sendo preso e viu todos os seus companheiros sendo mortos de maneira muito trágicas, muito dolorosas, né? Mas ele permaneceu firme. Houve situações de medo, houve situações de angústia, mas ele estava firme no chamado dele, né? E veio a morrer com quase 100 anos de velhice. Escreveu 5 livros, né? Dentre eles o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João e o Apocalipse, né? Eu creio que talvez João foi quem teve o maior discernimento da divindade de Jesus. Houve essa entrega, né? Tanto para ele poder ter essa revelação do Apocalipse e poder ter assim esse discernimento e esse comprometimento, né? Essa maturidade de repassar tudo aquilo que ele viu. Então, o amor de Deus, né, através desse Cristo que salva, que cura, que liberta, que transforma, foi isso que João pregou, foi isso que João viveu na vida dele. Ele aprendeu a amar os perdidos, né? Então, foi João, lá em João capítulo 17, João relatou a oração sacerdotal de Cristo, uma oração linda. Eu indico que você leia João capítulo 17, é maravilhoso, né? Então João faz esse relato. Há indícios, né, que indicam que o túmulo de João está junto com o de Maria, em Éfeso, na Turquia. Então, João, o que eu posso aprender com a história de João? Que João foi quem amou,
João se entregou ao seu ministério, ao seu chamado, não deixou que as circunstâncias viessem afastá-lo do seu chamado. Hoje nós vivemos circunstâncias muito difíceis no Brasil, no mundo, nas nossas igrejas, né? Situações por conta do coronavírus, por conta da crise financeira, muitas pessoas, né, tendo percas terríveis, né, na sua família, amigos, familiares, a situação muito difícil. Mas assim como João, o que eu posso trazer para a minha vida, para o meu dia, para minha existência, né? O que eu posso aprender com a vida de João é que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, nós não venhamos desanimar, não venhamos nos esquecer do chamado de Deus para a nossa vida. João tinha um temperamento, mas andou com Jesus, ele se entregou a esse chamado de Jesus para a vida dele. Quando eu e você entendemos o nosso chamado e andamos com Jesus, andamos com o Mestre, tem que haver mudança no nosso comportamento, no nosso temperamento, nos nossos pensamentos, na maneira como agimos. Nós não podemos permanecer do mesmo jeito. Então, andar com Jesus requer mudança. Aquele que anda com Jesus, ele tem o seu comportamento mudado, transformado. Então, eu aprendo com João que andar com Jesus requer mudança. Aquele que não muda o seu temperamento, o seu comportamento, não está andando com o Mestre, não está andando com Jesus. Então, se eu e você andamos com Jesus, temos essa busca, né, de viver em santidade, nós temos que demonstrar esta mudança, temos que mudar a maneira de agir, a maneira de falar, né, com quem andamos, com quem falamos, temos que demonstrar o amor aos perdidos, amor ao próximo, né? E João nos ensina isso, que possamos aprender no dia de hoje a andar com Jesus e a demonstrar a mudança, não só a mudança interior, mas essa mudança tem que ser exterior. Aqueles que estão à nossa volta têm que perceber que nós estamos andando com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Mestre, com o Todo-Poderoso. Amém? Eu espero que você possa ter sido edificado com essa mensagem e que você não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, deixe o seu comentário, né? Deixe o seu like, é muito importante o seu like e é muito importante que você compartilhe esse vídeo para que possa edificar mais vidas, no nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.